Tá bom? Então, iniciando, Daniel, a gente queria justamente perguntar para você, para que todo mundo tenha uma noção de que você é um jovem, de que você é uma pessoa completamente normal. Queria primeiro entender, fala um pouquinho da tua trajetória de vida, um pouquinho da tua caminhada. Quem é o Daniel Chagas? Bom, eu sou integrante do Grupo Pentecostes, grupo de oração lá da Paróquia de Fátima. Tenho a juventude mariana muito forte no meu sangue. E pertenço ao Tribunal de Justiça, sou analista judiciário de execução de mandados, lá do Fórum Pós-Bevilacqua. E o que me levou mais a escrever esse livro, cujo título é A Cristofobia no século XXI, entendendo a perseguição aos cristãos do terceiro milênio, foi a seguinte situação. Eu me deparei com um fato, há mais ou menos 3, 4 anos atrás, que me marcou muito. Os nossos irmãos cristãos, infelizmente, estão passando por situações verdadeiramente periclitantes, situações que merecem a nossa oração, merecem a nossa preocupação, merecem a nossa ajuda, que é o fato de que os nossos irmãos cristãos estão sendo brutalmente assassinados, principalmente na África subsaariana, no Oriente Médio, no Extremo Oriente. E quanto mais eu ia estudando, mais eu ia me aprofundando e ia vendo a situação periclitante que a gente estava vivendo. Era uma coisa assim terrível. Um sociólogo como o sociólogo Massimo Introvigli, que é um sociólogo italiano, ele chegou a uma estatística de que morrem por ano cerca de 100 mil cristãos por conta de não terem abjurado sua fé, por conta de não terem rejeitado sua fé. E isso não são dados que dizem respeito a guerras, nem violência urbana, não. Aconteceu porque essas pessoas, elas simplesmente não negaram a sua fé, e isso fez com que elas morressem. Isso daí é algo que a gente tem que verificar e entender. A cada 5 minutos, um cristão morre por conta da sua fé. O jornalista Reinaldo Azevedo uma vez falou, e com base nesses dados, ele diz, olha, a fé cristã hoje se tornou a escolha pessoal mais mortal que existe no planeta. Estatisticamente ele tem razão. O próprio Papa Francisco, ele já chegou a dizer que hoje há mais mártires hoje do que no tempo do Império Romano. Então, Daniel, quer dizer que a sua motivação, você como um jovem, né, católico, e qual foi a motivação, aquilo que inspirou realmente para você fazer essa pesquisa e desbravar esse assunto? O que inspirou é que justamente essa história desses mártires de hoje, essa história dessas pessoas que são tão valiosas, elas merecem ser contadas, porque são testemunhos de edificação. E mais, a finalidade do livro é a gente compreender como está funcionando essa perseguição. Porque a igreja e o cristianismo, eles sofrem perseguição desde sempre. Sofreu perseguição na Revolução Francesa, sofreu perseguição na Revolução Bolchevique, sofreu perseguição no Império Romano, e tudo aquilo teve uma dinâmica, tudo aquilo teve um como, quem era que fazia, como fazia, com que meios. E o livro ele tem essa finalidade de fazer com que a pessoa ela compreenda como é que se dá os mecanismos hoje. E são muito variados, é uma coisa impressionante porque, como é uma sociedade global, hoje essa que a gente vive, os vetores de perseguição são muito diferentes uns dos outros. O Daniel, ele está surpreendendo a gente aqui, está de parabéns, porque é uma pessoa, é um leigo, né, dentro da igreja, que teve a coragem, a ousadia, né, ainda, de se aprofundar num tema como esse, né, e publicar um livro para que as pessoas tomem consciência, né, possam se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. É necessário muita coragem, né? É necessário coragem. E o nosso programa Coragem, Coragem chama, né, e essas palavras que o Daniel acabou de dizer, que hoje em dia, baseado em pesquisas, que o cristianismo é a opção religiosa, foi isso? Sim. Para você ter uma noção, Neto, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre chegou a uma pesquisa com dados e comprovou que 70% de toda perseguição religiosa no mundo se dá contra cristãos. Ou seja, a cada 10 pessoas que são perseguidas por conta da sua religião, 7 são cristãos. Entendeu? Isso daí é uma coisa que a gente tem que compreender essa realidade. Eu acho que é importante, Daniel, a gente frisar o povo católico que está nos ouvindo, que isso não é uma novidade, né? O próprio Cristo nos alertou no Evangelho, está na Palavra de Deus,
né, que nós seríamos perseguidos, o discípulo não é maior do que o seu mestre, né? Então, isso já foi um indicativo de Jesus, de que nós, ao abraçarmos ao aderirmos à sua proposta, né, o seu reino de amor, nós seríamos perseguidos, né? E hoje vem até os dias de hoje. Mas, Ida, vamos aprofundar um pouquinho aqui, né? Exatamente. Era justamente sobre isso que eu queria perguntar em relação a essa coragem, Daniel. Eu já ouvi falar muitos relatos de pessoas, de escritores, que se sentem, ao longo do momento que estão escrevendo sua obra, muitas vezes sozinho, muitas vezes se sentem um tanto desamparados. Eu queria saber se você passou por isso também, de sentir, poxa vida, será que todo esse esforço vai valer a pena? E o que ainda te deu mais motivação para continuar e terminar esse livro? Eu agradeço a pergunta. É interessante porque esse não é um assunto muito pacífico. Paira polêmica, até porque existe, principalmente na grande mídia, um certo pensamento progressista e que rechaça, muitas vezes, o espaço para a religiosidade, entendeu? Então, muitas vezes, pode ser que uma pessoa encare esse livro e não enxergue o politicamente correto, porque, geralmente, a visão que se tem é que o cristianismo é aquela religião opressora, entre aspas, né? Então, eu sabia que ao escrever esse livro, eu estaria dando a cara a tapa e poderia possivelmente sofrer algum tipo de represália de algumas pessoas que não gostam do cristianismo. E a gente sabe que não faltam inimigos para o cristianismo, não faltam inimigos para a Igreja Católica. Praticamente todo pau serve para bater, né? Serve de porrete para bater no cristianismo, na Igreja Católica. Mas a gente vai e segue adiante. Eu agradeço a Deus pelos frutos que estão sendo produzidos a partir desse livro, sabe? E eu acho muito interessante, coragem, para mim, é até relativamente fácil escrever esse livro lá no computador. Difícil é o caso desses cristãos que estão sofrendo no Oriente Médio, na África Subsaariana. Agora, no dia 30 de janeiro, ou seja, não tem nem 15 dias, o grupo terrorista Boko Haram entrou num vilarejo lá na Nigéria e matou dezenas de cristãos, matou dezenas de pessoas e não poupou crianças. Eles mataram essas crianças, eles incendiaram, jogaram essas crianças no fogo, sabe? São atos de desumanidade assim que a gente não consegue perceber. Para vocês terem uma noção, há técnicas de tortura que eles fazem para que a pessoa ela possa abjurar da sua fé, ela possa negar a sua fé. Por exemplo, um paciente que tem uma doença que é perfeitamente tratável, como, sei lá, malária, alguma coisa assim, ou tuberculose, eles acabam por negar medicamento para o cristão até que ele diga que ele vai abandonar Cristo, que vai abandonar a igreja. E isso daí são coisas que ferem frontalmente os direitos humanos. E a gente tem que noticiar, a gente tem que denunciar esse tipo de coisa, a gente tem que fazer a nossa parte, rezando, intercedendo, intercedendo não só para o céu, né, mas também aquelas pessoas que podem fazer alguma coisa, que ajam, né? Acho que é por aí. A sensação que nós temos, Daniel, é que aqui no Brasil, parece que por conta de nós não termos ainda uma perseguição escrachada, né, essa coisa chacinas, a perseguição é mais velada. Exato. Não temos uma perseguição explícita, né, de mortes e tudo mais. Parece que nós somos mais acomodados, né? A impressão que dá é essa. Você confirma isso? De certa forma, sim. De certa forma, sim. E devido aos noticiários, à mídia, que dá todo o foco ali ao Oriente Médio, também nós temos a impressão de que é muito focado ali. Você também falou numa região da África, mas existem ao redor do mundo, afora esses dois lugares, essas duas regiões. Esse setor da África é ali na parte subsaariana, mais, né? Na África subsaariana. Certo. Agora é interessante o que você está dizendo, porque realmente essa região onde a perseguição é grande, ela é muito esparsa. Porque, por exemplo, a gente fala do terrorismo islâmico, a gente consegue enxergar isso muito bem. Mas, por exemplo, a China, países comunistas ainda, como a China,
a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, elas passam por uma perseguição muito rígida de controle estatal sobre elas, inclusive fazendo com que os verdadeiros cultos tenham que ser subterrâneos, como nas masmorras antigas, como nas catacumbas. E um caso terrível é o caso da Coreia do Norte, daquele ditador terrível lá. Para vocês terem uma noção, isso é um dado muito interessante. É proibido você ser cristão na Coreia do Norte. Absolutamente proibido. Então, o que acontece? Se você for pego no meio da rua com um terço ou com uma Bíblia, a punição para isso é a morte. Um tiro na cabeça. Na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte. E mais, olha só, olha que absurdo. Não só isso, mas até a terceira geração pode sofrer punição por causa disso. Então, o que é que está acontecendo? Os cristãos lá da Coreia do Norte, eles têm que colocar o seu terço e a sua Bíblia num saco e enterrar no quintal. Sabe por quê? Porque o governo faz buscas e apreensões, faz revistas nas casas das pessoas para ver se tem alguma coisa fora do comum. Então, isso daí são casos que estão acontecendo. Um outro caso muito interessante, que às vezes as pessoas não sabem, porque é muito conhecido a questão do comunismo e do radicalismo islâmico. Mas, por exemplo, um dos capítulos do livro que o pessoal mais fica assim estupefato é com a questão de perseguição, como na Índia, que existe também a perseguição de alguns fanáticos hindus. Para a gente ter uma noção, existe uma província lá chamada Orissa, que foi um verdadeiro crime contra a humanidade que aconteceu por volta de 2006 ou foi 2008. Aconteceu um fato em que fecharam as cidades, botaram toras de madeira para que o exército não ajudasse os cristãos, e saiu uma onda que durou dias, destruindo igrejas, matando pessoas. Cristãs viraram escravas sexuais, e muito da população teve que se refugiar nas florestas para poderem sobreviver a esse ataque. E no budismo também, algumas vertentes, mas aí também tem uma questão do militarismo, que existem juntas militares que dominam e tem toda a aversão ao que é estrangeiro. Muitas vezes, olha que interessante, imagine você, meu amigo católico, está escutando isso. Em alguns países lá, próximo a essa região, lá do Sri Lanka, de outros, do Nepal, de algumas dessas regiões, para você ter uma noção, aquela região ali, do Extremo Oriente, já houve casos em que colocaram uma placa, com o dizer da placa assim: quem vier para a missa ou culto, né, que os cristãos se reúnem geralmente no domingo, né, vai levar bala. Infelizmente, uma parcela dos cristãos que estavam lá deixou de frequentar as missas e os cultos aos domingos, justamente com medo de represália desse pessoal, entendeu? É alarmante, né? Alarmante esses casos que o Daniel nos traz agora, e servem para nós fazermos uma reflexão, né? É curioso porque eu até já dei uma olhada, boa parte do livro, e tem um dos momentos que eu achei assim mais brutal foi em relação a um culto que estava acontecendo, acredito que era uma missa, se não me engano, na Arábia Saudita, e aí estava tendo um tiroteio, torturando diversos cristãos que estavam lá presentes, e aí tinha uma criança que não parava de chorar, tinha um bebezinho que não parava de chorar, estava com muito medo nos braços da mãe. Aí chegou um dos terroristas e chegou: eu tenho um jeito, eu sei como calar essa criança. Aí matou, deu um tiro do bebê, matou a mãe e matou o pai. Isso. Infelizmente, essa realidade que nós temos, que muitas vezes, talvez, justamente por conta dessa descrição, né, que nós temos aqui, de ter essa perseguição velada aqui no Brasil, não tenhamos a noção do quanto os nossos irmãos estão sendo perseguidos no mundo inteiro. Coragem, ele te chama, agora em Fortaleza, 16 horas, mais 33 minutos. Estamos aqui com o nosso irmão Daniel Chagas Torres, que escreveu o livro A Cristofobia no século XXI. E vocês continuam participando conosco, né? Exatamente, pode participar aqui conosco, participa? 3, 4 e 5. Então, dando continuidade ao que o Daniel estava falando no bloco passado, existe uma perseguição também aqui no Brasil, Daniel, e de que forma ela acontece? Bom, essa perseguição aqui no Brasil, ela se dá de várias formas.
Mas, geralmente, uma das principais argumentações, ao meu ver equivocada, é quando uma parcela dos inimigos assim do cristianismo, eles não interpretam de forma correta um instrumento que é a questão da laicidade do Estado, um princípio da laicidade do Estado. Isso é muito interessante a gente observar, porque qual o verdadeiro significado da laicidade do Estado? O Estado ele é laico quando ele não tem uma religião oficial. Mas isso não significa que o Estado ele tenha aversão à religião, ele queira expulsar a religião da órbita pública. Porque quem quer isso não é o Estado laico, é o Estado laicista. O que é o Estado laicista? É justamente esse Estado, que ele não tolera, que ele não suporta, que ele quer as religiões fora de qualquer influência da vida pública. Mas num país como o nosso, cortando aqui, Daniel, que faz parte da cultura de todo um povo, a religiosidade, é possível isso? Não, pela nossa Constituição não. Pela nossa Constituição não. A nossa Constituição ela privilegia demais a liberdade religiosa. Inclusive, a nossa Constituição é uma das que mais privilegiam a liberdade religiosa e floresce o culto. Agora, muitas vezes o que acontece é que as pessoas, diante das circunstâncias, veja bem, há uma questão cultural. Hoje é dia 13, graças a Deus, é dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima. Nossa igreja de Fátima, uma hora dessa, deve estar repleta de pessoas. Por quê? Porque já incorporou a cultura, a religiosidade, eminentemente cristã, católica. Nossos feriados são religiosos, muitos deles. Por quê? Porque eles representam a cultura do nosso país. Os nomes das nossas cidades são religiosos porque representam a cultura do nosso país. São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo. Isso daí, como incorporou a cultura, seria um desserviço o Estado ir lá e eliminar essa cultura só porque é religiosa. Ou seja, tem pessoas que levam esse argumento a um nível de fanatismo. Eu não posso tolerar. Então, por conta disso, não pode. Tem gente que questiona o fato de ter um crucifixo nos tribunais. Tem gente que questiona. Se você olhar a sua nota de qualquer nota de real, um real, R$2, R$2, R$10, R$50, você vai ver lá diminutamente, bem pequenininho. Deus seja louvado. E as pessoas estão ingressando com ações por conta disso. Agora, eu vou dizer uma coisa concreta que realmente, ouvinte, você que está me ouvindo agora, você vai perceber o quanto essas teses podem trazer consequências complicadas para a nossa cultura, pode trazer consequências complicadas para a evangelização. Esse pessoal que adota essa postura, eles querem com unhas e dentes que as concessões de rádio e de televisão jamais sejam passadas para entidades religiosas, para pessoas religiosas, nem que seja alugando um espaço, que às vezes é possível. Se uma determinada pessoa não tem a concessão, mas ela vai lá, aluga um espaço, eles não querem, em nome de uma eventual neutralidade, que eu não sei nem exatamente o que é que eles querem dizer com isso, entendeu? Porque você está na sua casa, você tem um controle remoto, você escolhe aquilo que você quer ver, né? E aí, você imagine, ouvinte, um programa como o programa do Padre Reginaldo Manzotti, que é um padre que é ungido pelo Espírito Santo, uma pessoa extremamente iluminada. Você já imaginou se essa tese desse pessoal vingasse? Já imaginou se simplesmente fosse tirado um programa como o dele das ondas do rádio, a consequência negativa para a evangelização que uma atitude dessa poderia ter? É lógico que a gente está aqui sobre um país naturalmente cristão, né? Historicamente cristão. Podemos contar com a ajuda do céu, a ajuda de Deus, a ajuda de Nossa Senhora, e com a graça de Deus esse tipo de coisa não vai acontecer. Mas já imaginou se essas teses fossem levadas ao extremo? E tem hoje pessoas trabalhando para isso. Documentos que a gente pode, quem quiser depois eu posso conversar, posso mostrar. Falas de pessoas que estão com a caneta na mão em governos. Isso não se trata só de pessoas que estão idealizando nas universidades, não. Pessoas que estão tomando atitudes para esse tipo de coisa. E aí a gente vê que
a coisa é complicada. Daniel, nós estamos aí na quaresma, agora quarta-feira próxima passada nós iniciamos a quaresma e juntamente com a quaresma a campanha da fraternidade. Esse ano a CNBB colocou a campanha da fraternidade ecumênica, né? E nós temos o CONIC, que é o Conselho das Igrejas Cristãs, né? Com as quais a Igreja Católica mantém o diálogo interreligioso. Você acha que esse ecumenismo, essa aproximação, né, das igrejas cristãs, especialmente a católica, com as protestantes históricas, as tradicionais, isso fortalece essa luta de fortalecer, estou sendo redundante, né? Fortalece essa luta contra essa cristofobia? Com toda certeza, né? E não só isso é algo bom, é algo absolutamente necessário. Porque, veja bem, algum ouvinte protestante que esteja me escutando agora, ou me vendo posteriormente na internet, uma coisa a gente tem que entender. Nós sabemos que, do ponto de vista doutrinário, nossas doutrinas são irreconciliáveis em diversos pontos, entendeu? Agora, do ponto de vista político, é absolutamente necessária a nossa união. Absolutamente necessário. Até porque os inimigos do cristianismo, seja lá no Oriente Médio, seja onde quer que for, eles nem conseguem compreender a diferença de uma cor para outra. E eles enxergam em cada um de nós possíveis vítimas dos interesses deles. Eu queria pegar o gancho, Chaguinha, em relação a esse encontro que houve do Papa Francisco com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, o Kirill. Você acha que esse encontro histórico, depois de praticamente 1000 anos, né, desde o grande cisma de 1054, você acha que isso pode ser uma aliança que gere resultados, luz, né, exato, resultados a curto, médio prazo em relação a essa perseguição? Líder, graças a Deus que isso está acontecendo. Graças a Deus. Vou explicar por quê. Acho que isso está acontecendo porque Deus está ouvindo a oração de todas as pessoas que estão rezando pela situação dos cristãos perseguidos na atualidade. Porque essa proximidade, interessante, ocorreu e as principais medidas que tanto o líder da Igreja Ortodoxa quanto o nosso Papa Francisco estão determinando é justamente uma unidade maior para combater essa perseguição desenfreada que está acontecendo. Então, assim, eu não consigo enxergar isso de outra forma. Se durante 1000 anos a Igreja Ortodoxa teve diferenças com a Igreja Católica e há uma certa reaproximação, justamente, e a principal pauta da agenda é a perseguição na Síria, é a perseguição nos cantos, então a gente percebe, eu vejo Deus agindo através da igreja, eu vejo Deus agindo através dessa situação. E graças a Deus que Ele está aproximando a gente. Então agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Daniel, então para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você fizesse assim, um apanhado assim, dessa situação lá no Oriente Médio, né? O crescimento do islamismo, todos esses fatos que a gente vem acompanhando aí pelos noticiários, desses grupos extremistas, perseguição aos cristãos, refugiados, enfim, na sua visão, de acordo com o estudo que você fez, por que essa cristofobia está tão evidente nos dias de hoje e se há alguma relação com esses grupos radicais islâmicos lá no Oriente Médio? Essa é uma pergunta muito interessante. O maior problema é que ela demanda uma complexidade para a gente conversar, né? Infelizmente não dá para a gente aprofundar. Mas, assim, eu busco, até porque é fazer justiça, não colocar os islâmicos todos no mesmo saco. Isso, como se todo islâmico ele fosse por isso que a gente frisou esses grupos radicais, né? O problema são algumas reflexões que a gente tem que fazer, porque, por exemplo, nem todo islâmico é terrorista. Isso. Nem todo islâmico é terrorista. Esse é um ponto Mas a gente principal. tem que entender, tem que buscar estudar por que é que a maioria dos terroristas são islâmicos. Entendeu? Isso daí são coisas que levam a gente a uma reflexão. É necessária uma reflexão. Outra coisa também, olha, um grande problema que existe dentro do Islã é porque
a apostasia, para um ouvinte que talvez não entenda o que é apostasia é você abandonar a sua fé. Uma pessoa islâmica diz assim, não, eu não quero mais ser islâmico. Em uma grande quantidade de países, e uma grande quantidade numérica de islâmicos, eles entendem que uma pessoa dessa merece a morte. E é justamente essa pergunta que fica, Daniel. A religião islâmica mesmo, a religião no Alcorão, tem algo que justamente diga isso? A apostasia da fé é um crime ou cada um interpreta conforme a lei daquele país? Olha, o problema a respeito disso é que o problema é a questão da interpretação a respeito da jihad. Porque tem algumas interpretações do Islã, a jihad é a guerra santa, que entendem que eu estuprar uma mulher infiel, isso daí é aceitável, mais do que aceitável, é algo bom, entendeu? E esse aqui é o problema. É eu fazer o mal a uma pessoa que não comunga da minha fé e achar que isso é bom. Agora, a grande questão é a seguinte, eu como cristão não posso entrar dentro de uma mesquita e dizer, gente, essa interpretação não vale. Essa interpretação aqui é desumana, entendeu? Agora, infelizmente, há alguns grupos que têm essa interpretação e isso provoca esse problema. E esse é um grande problema, é que uma quantidade gigante deles, por exemplo, teve uma pesquisa que foi feita no Egito, que essa pesquisa fazia a seguinte pergunta, você acha que uma pessoa que abandona o Islã deve ser morta? 70% da população achou que era razoável essa situação. É cultural. Isso daí é necessário que os islâmicos moderados, eles venham junto conosco fazer coro contra essa intolerância, entendeu? Isso é importante. Daniel, infelizmente o tempo realmente está estourando. Diga aí para o nosso ouvinte, de que maneira nós cristãos católicos, e cristãos de uma maneira geral, né? De que forma a gente pode viver no dia a dia defendendo a nossa fé cristã, de forma que a gente possa combater essa cristofobia. No meu livro, no último capítulo... Você traz aqui 13, né? 13, vamos dizer assim, conselhos de como a gente lidar com essa situação, como a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer. Para a gente as principais. Quais são as principais, você acha? Acho muito necessário a gente estudar, entender o que está acontecendo. A primeira delas é rezar, pedir que Deus nos ilumine, porque nós não conseguimos nada sem Ele. O próprio Jesus disse, né? Sem mim nada podereis fazer, nós precisamos de oração, porque esse combate, antes de ser um combate entre homens, muitas vezes, é um combate espiritual. O demônio, ele está se utilizando disso para tentar acabar, para tentar destruir, para tentar pôr abaixo, né? Mas com a graça de Deus isso não vai acontecer. E nós, dentro da vivência da doutrina social da igreja, nós temos que nos unir, nós temos que buscar os mecanismos, pedir e exigir que os nossos representantes possam ser a voz daqueles que não podem falar lá no Oriente Médio. E devemos também exigir que órgãos internacionais combatam esse tipo de coisa. É lamentável que a ONU, ao invés de estar tratando sobre um tema como esse, está pedindo que o Brasil venha liberar o aborto nos casos de microcefalia. Rapaz, isso é um absurdo, O que a ONU está fazendo é uma coisa assim lamentável. Então, nós, enquanto cristãos, nós devemos falar sobre o assunto, entender e pressionar aqueles que podem fazer alguma coisa, porque muita coisa pode ser feita. Sem dúvida alguma. Você coloca aqui também, que eu estou vendo aqui no seu livro, o cristão ocupar o espaço da política, né? Sim. Mais do que política partidária, ocupar os espaços que são legítimos, né, para qualquer cidadão ocupar, para tentar contribuir, né, com essa discussão, né, isso, Daniel? Mas é isso aí. A gente agradece demais a presença do Daniel, né, o Ida aqui que fez esse link, né? Exatamente. Trouxe aqui o Daniel para a gente conversar sobre isso. E, Daniel, onde é que o nosso ouvinte pode adquirir o seu livro? Quem desejar adquirir, né, quem quiser ter essa literatura para acrescentar os conhecimentos e ajudar a que mais pessoas possam ter acesso, para que elas possam fazer o que tiver dentro do seu alcance para ajudar os nossos irmãos perseguidos e ter conhecimento do tema, rezando ou atuando, você pode
adquirir na livraria. Nosso livro está à disposição, está sendo vendido na livraria Saraiva do Iguatemi. A Saraiva Mega Store, ali no Iguatemi fica próximo a Centauro, aquela maior, né? Lá você pode adquirir o livro. E você pode também entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. A gente pode passar, você pode entrar em contato comigo, eu posso tirar suas dúvidas e tal. Isso, deixa o Ida passar aqui. 98898-8178. Mais uma vez, 98898-8178. E também tem um site, né? Tem um blog, né, Daniel? Sim, tem um blog. Blog, qual é o blog? www.cristofobia.com. Não tem o BR, porque ela é uma plataforma internacional. É cristofobia.com, só isso. Lá você obtém informações de... Até o livro digital, ele está disponível na plataforma do Kindle, em digital. É porque eu sou mais... Gente que já veio dessa geração, né? A gente só gosta de livro de papel, né? É verdade. Daniel, muito obrigado pela sua presença, viu? Que Deus o ilumine e lhe abençoe nessa missão, que realmente é uma missão árdua, mas necessária para o nosso cristianismo hoje em dia. Vamos lá, Ida, quem